Fernando Ortiz. A filosofia penal dos espíritas, estudo de filosofia jurídica. A memória de César Lombroso, 1835 a 1909. Prefácio. Fernando Ortiz e a criminologia moderna. Deolindo Amorim. Da Sociedade Brasileira de Filosofia. A evolução da criminologia ampliou muito a perspectiva dos estudos inerentes à delinquência. Anteriormente, ainda que se tivesse a intuição do problema criminal em suas relações com as ciências sociais, apenas os especialistas, divididos em grupos, segundo as escolas tradicionais e suas tendências doutrinárias, se preocupavam com as questões atinentes à criminologia, cujo campo não tinha, como tem hoje, tanta elasticidade. O problema criminal, a bem dizer, era assunto exclusivo dos juristas e, como especialização, dos estudiosos do direito penal. Hoje, porém, a não ser quanto à técnica do direito penal, que exige, é claro, cultura especializada, o problema criminal interessa tanto ao penalista, como ao sociólogo, ao jornalista, ao teólogo. Não há quem não deseje, em sã consciência, uma sociedade melhor. Como decorrência desta proposição, diversos tipos de pesquisa convergem para o problema criminal, porque o índice de criminalidade, tanto em alta como em baixa escala, é um reflexo das condições sociais. Não se pode estudar uma sociedade, sob o ponto de vista do comportamento humano em face dos fenômenos sociais, sem conhecer a posição de seu coeficiente criminal, quais os fatores que preponderam no aumento ou na diminuição dos delitos, assim como seu sistema de sanções e prevenção. Sob este aspecto, a criminologia já não pode mais ser um departamento indevassável, fechado à curiosidade dos que, não sendo especialistas em matéria criminal, são obrigados, por força de outros estudos, a fazer incursões na seara dos penalistas. Quem estuda, por exemplo, a organização social, os costumes, as reações dos grupos humanos, ainda que o faça do ângulo puramente sociológico, não pode deixar de tocar em determinadas teses de direito penal, principalmente quanto à figura do criminoso, considerado em relação às influências mórbidas ou mesológicas. Fora da esfera profissional, demarcada pelos limites a que estão circunscritos os diversos ramos de atividade, não há, presentemente, a rigor, o que se possa chamar assunto impenetrável, uma vez que a cultura geral se aplica à solução de muitos problemas em cuja discussão se encontram criminalistas, educadores, moralistas, homens públicos, técnicos, etc. Claro é, portanto, que a criminologia, sobre ser um campo vastíssimo e complexo, comporta estudos especiais, luz de prismas novos, naturalmente estranhos às velhas escolas penais, clássica, positiva e sociológica. Todavia o direito terá sempre uma técnica própria, como a sociologia, a psicologia, etc., sem que deixe de haver entrosamento entre as ciências. A própria ciência penal moderna já se desvencilhou muito do tradicionalismo acadêmico, em consequência do ecletismo, fenômeno que também se verifica nos círculos de outras ciências, como reação, aliás inevitável, a tudo quanto se transforma em cristalização ou estagnação das ideias. Sob estas premissas, o direito penal também pode ser encarado por aspectos novos, desde que através de tais aspectos algumas questões, ainda sujeitas à discussão, venham a ser de algum modo elucidadas. A ciência, em qualquer de seus ramos, não pode rejeitar contribuições honestas, seja qual for a crença ou a orientação filosófica daquele que, inspirado no desejo de procurar a verdade, se propõe a aumentar o patrimônio científico da humanidade com alguma observação ou experiência pessoal. O professor Fernando Ortiz, da Universidade de Havana, é um revolucionário em matéria penal. Que o diga, logo à primeira vista, o título de um de seus livros, publicado há pouco, na Argentina, pela editorial Victor Hugo, de Buenos Aires, La Filosofia Penal de los Espiritistas. É, como diz o subtítulo, um estudo de filosofia jurídica, não é uma apologia ou uma crítica do espiritismo sob o aspecto fenomenológico ou religioso. Diga-se, desde já, que Fernando Ortiz não é espiritista.
Pretende ele, porém, colocado simplesmente na posição de criminalista, aliás avançado senão corajoso, mostrar que a filosofia espírita pode esclarecer alguns aspectos da criminologia moderna. A atitude é arrojada, mas não é, como parece, fruto do arrebatamento ou da imaginação. O trabalho de Fernando Ortiz não pode ser condenado como heresia jurídica, porque está bem condensado, embora defenda uma tese capaz, até, de provocar escândalo entre juristas pouco familiarizados com os temas da metapsique e do espiritismo. Na América Latina, ao que parece, é a primeira vez que um criminalista se dispõe, acima de preconceitos religiosos ou de convencionalismos acadêmicos, a discutir princípios da ciência penal à luz do espiritismo. A tese de Fernando Ortiz poderá ser discutida e, por fim, rejeitada, mas a verdade é que o seu livro deve ser lido pelos criminalistas, porque põe em foco um tema inteiramente novo em direito penal. Que relação tem o direito penal com o espiritismo? É justamente neste ponto que está a originalidade do livro. Não se trata, porém, de uma originalidade extravagante ou de uma das muitas criações cerebrinas de nosso século. Trata-se de um estudo filosófico, de um confronto prudente e desapaixonado entre Lombroso e Kardec. Trabalhos de tal ordem não devem ser criticados a priori, apesar do espanto que possa causar tal aproximação. Embora Lombroso tenha dado testemunho público de convicção a respeito dos fenômenos espíritas. Diz Fernando Ortiz. O espiritismo pode chegar na magnitude de sua concepção evolucionista a um atavismo mais radical, e com o qual não sonhou o gênio de Lombroso, o atavismo interplanetário. Fernando Ortiz toma por base precisamente o livro que contém a parte filosófica do espiritismo, o Livro dos Espíritos. Sem fazer profissão de fé, sem querer, portanto, formar nas fileiras dos discípulos de Allan Kardec, o ilustre professor cubano, que já publicou, entre outros trabalhos especializados, La Criminalidad Negra em Cuba, no Arquivo de Psiquiatria e Medicina Legal e Antropologia, e Superstizione e Criminose, Turim, não nega o atavismo criminal, mas recorre à filosofia espírita para esclarecer a questão. Falo com imparcialidade, com a isenção espiritual de todos os homens infensos a dogmatismos de qualquer espécie. Argumenta Fernando Ortiz, já se compreenderá facilmente como o evolucionismo espírita pode explicar a herança moral, comprovada cientificamente até certo ponto pela antropologia. Os antropologistas filiados à escola materialista procuram explicar as anomalias psíquicas pela constituição somática, o que leva o criminalista a um círculo muito acanhado, porque há, como se sabe, degenerescências morais que não apresentam qualquer indício de anormalidade física. Não se vai, com isto, ao extremo de dizer que as aberrações físicas do tipo lombrosiano não sejam a expressão evidente, na maioria dos casos, de anormalidades psíquicas. Entretanto, a predisposição criminal pode ser explicada pelos antecedentes espirituais do indivíduo. Este ponto é muito transcendental ou metafísico, mas não deve ser desprezado quando se procura, como no caso de Ortiz, estabelecer paralelo entre o estado moral do criminoso e as suas características físicas. Existe, de fato, relação entre o estado moral e o estado físico. Sob este aspecto, a tese de Ortiz inclina-se para a solução espírita. O estado moral vem da inferioridade do espírito, não procede, portanto, de causas orgânicas. Neste caso, segundo a tese espírita, as deformações do corpo, as fisionomias monstruosas e outras chamadas aberrações da natureza têm certa relação com a vida espiritual, com aquilo que poderíamos chamar a vida pregressa do espírito em anteriores existências. Tais deformações, pelo princípio da reencarnação, defendido por Allan Kardec, são efeitos e não causas. O livro de Ortiz estuda a criminologia moderna precisamente sob este ponto de vista. Daí a associação aparentemente inexplicável de Lombroso e Kardec no livro do criminalista cubano. Resta, porém, examinar a questão sem qualquer ideia preconcebida. Lê-se, em La Filosofia Penal de los Espiritistas, pág. 56. Se é certo que a ciência descobriu que a herança psicológica existe,
demonstrando a persistência de caracteres nas mesmas famílias e até nos mesmos povos através do tempo e de gerações. Também é certo que as leis da herança não estão descobertas como está o fenômeno. Para esclarecer a questão, fora do círculo, já conhecido, das escolas penais, o professor Ortiz recorre à filosofia espírita, com o que corrobora seu pensamento. Apoia-se ele no seguinte princípio de codificação doutrinária de Allan Kardec: com frequência, os pais transmitem aos filhos a semelhança física. Transmitem eles também a semelhança moral? Resposta: não, porque têm almas ou espíritos diferentes. O corpo procede do corpo, porém o espírito procede do espírito. Entre os descendentes de uma raça não existe mais do que consanguinidade. As qualidades morais residem no espírito, e não podem ser transmitidas pelos caracteres somáticos. Basta verificar, na prática, o que ocorre em diversas famílias, pais, filhos e irmãos com inclinações e graus de moralidade muito diferentes uns dos outros. A hereditariedade não explica este fenômeno. A história do Brasil tem um exemplo frisante no contraste psicológico entre Pedro I e Pedro II. Admite-se a influência, aliás relativa, de certas peculiaridades ancestrais no temperamento, no caráter do indivíduo, mas daí não se infere que todo o processo de formação e desenvolvimento de suas qualidades psicológico-morais obedeça, de modo absoluto, à sequência das vias hereditárias. O autor de La Filosofia Penal de Luz Espiritistas prefere, neste particular, a tese espírita, apoiada, aliás, no processo reencarnacionista. A cor e a raça não têm influência no estado moral, porque a superioridade ou inferioridade do homem está no espírito. Este princípio, defendido por Allan Kardec, é aceito, hoje, por eminentes pesquisadores, inclusive aqueles que, como nosso ilustre e saudoso Arthur Ramos, que teve ocasião de citar o professor Ortiz, não se filiam a qualquer pensamento religioso. Allan Kardec não era especialista em antropologia, mas a verdade é que as suas ideias contrárias ao preconceito racial, sustentadas na segunda metade do século XIX, coincidem com o que afirmam, nos dias atuais, verdadeiras expressões desta ciência. Arthur Ramos, como se sabe, nunca se revelou simpático ao espiritismo. Entretanto, a sua grandiosa e humanitária campanha contra o preconceito de cor, campanha sempre apoiada na ciência, nunca inspirada em sentimentalismo ou demagogia, afirmou exatamente o princípio de que a superioridade ou a inferioridade, tanto do indivíduo como dos grupos, só se afere pelas qualidades do espírito, e não pela epiderme. Pois bem, este mesmo princípio fora sustentado por Allan Kardec, no século passado. O professor Ortiz verificou, assim, o que os antropólogos ainda não verificaram: o espiritismo é uma doutrina fundamentalmente contrária ao preconceito de cor, tanto por sua organização filosófica, como por suas consequências morais. No embasamento de sua filosofia, o espiritismo vincula alguns aspectos positivos do problema criminal aos antecedentes espirituais do criminoso. Diante deste postulado, torna-se discutível, assume outro caráter a figura do criminoso nato. É aqui, precisamente neste ponto, que está a parte nevrálgica do livro de Fernando Ortiz. O criminoso nato, segundo a doutrina espírita, é um doente do espírito, é um indivíduo que traz, de seu passado espiritual, um acervo de culpas e mazelas morais. Logo, dentro desta tese, o instinto criminal não tem a sua fonte nas deficiências orgânicas, embora estas, refeitos e não causas, tenham influência nas paixões como nas atitudes. Por outras palavras, isto significa nada mais nada menos que a predisposição criminal é uma degenerescência de origem moral, nunca de origem física. Tendo partido deste ponto, Fernando Ortiz vê a escola de Lombroso dentro de um campo muito maior e mais claro. Faltou ao glorioso criminalista e psiquiatra italiano, mestre consagrado, um passo para subir da evolução puramente humana à evolução espiritual. Fernando Ortiz, escudado em Allan Kardec, o Livro dos Espíritos e a Gênese, assim como em Gabriel Delany, a evolução anímica, não nega que haja tipos predispostos ao crime. A predisposição,
porém, segundo a filosofia espírita, vem do espírito. O conceito de criminoso nato, portanto, em face das duas teses, a espírita e a lombrosiana, magistralmente estudadas e discutidas por Fernando Ortiz, não desaparece, tanto mais que Ortiz é um lombrosiano convicto. Entretanto, o trabalho de Ortiz dilata a visão geral do problema, não apenas em relação à escola positiva, mas em relação, também, às outras escolas. O fato de haver criminoso nato, escola positiva, não leva ao determinismo biológico. Foi sob este ponto de vista, especialmente, que Ortiz estudou o assunto à luz do espiritismo. Sendo a tendência criminal um defeito do espírito, muitas vezes ligado a causas remotas, através de outras existências, princípio reencarnacionista, a regeneração espiritual, por meio da educação e da reforma de costumes, pode modificar o comportamento do delinquente nato. Esta proposição exclui, como se vê, o determinismo absoluto. O determinismo sociológico também não se harmoniza com a doutrina espírita, porque nem sempre o criminoso é um escravo do meio social. O indivíduo liberta-se das influências sociais, da imposição do meio à proporção que vai fazendo melhor uso de seu livre-arbítrio. Não se pense, porém, que a filosofia penal do espiritismo cai na escola clássica. Aliás, Fernando Ortiz passa também por essa escola em seu interessante livro. O livre-arbítrio, afirma a doutrina espírita, não é absoluto, porque depende da elevação do espírito. Logo, perante o espiritismo, é falso o princípio de que o criminoso é sempre responsável, porque é livre, tem vontade própria. A liberdade está na razão direta do adiantamento espiritual, cuja base é a reforma moral do indivíduo. Por todos estes motivos, o livro de Fernando Ortiz merece a atenção dos penalistas, dos homens emancipados, que não têm receio de tomar conhecimento de qualquer discussão. Assim, pois, a Filosofia Penal de Luz Espiritistas, publicado, agora, em português, pela Livraria Allan Kardec, de São Paulo, tradução de Carlos Embaçaí, é um livro discutível, não há dúvida, mas é um livro sério, profundo e avançado. Gazeta Judiciária, Rio de Janeiro, 31 de maio de 1951. Ao leitor. Há 4 lustros, nas aulas de minha muito querida Universidade de Havana, cursava os estudos de Direito Penal, no programa do professor González Lanuza, naquela época mais científico nos domínios espanhóis. Iniciava-me, então, nas ideias do positivismo criminológico e intercalava, nessas leituras escolares, obras muito alheias à universidade, obras essas que o acaso punha ao meu alcance ou que minha curiosidade investigadora buscava com fervor. Entre estas últimas estavam as leituras religiosas, que ainda agora me produzem especial deleite e me despertam no ânimo singular interesse. Foi, então, que conheci os livros fundamentais do Espiritismo, escritos por Hippolyte Léon Denis Rivail, ou seja, Allan Kardec, como lhe aprazia chamar-se, revivendo o nome com que, segundo dizia, foi conhecido no mundo, em encarnação anterior nos tempos druídicos. A simultaneidade dos estudos universitários sobre criminologia com os acidentados estudos filosóficos acerca da doutrina espírita, fez com que o entusiasmo em mim, despertado pelas teorias lombrosianas e ferrianas, me levasse a investigar especialmente o modo por que pensava a propósito dos mesmos problemas penais aquele interessante francês, que ousava apresentar-se como um druida redivivo. Logo que minha mente tomou essa direção, percebi, não sem alguma surpresa, que o materialismo lombrosiano e o espiritismo de Allan Kardec coincidiam notavelmente, em não poucos lugares, que, partindo de premissas materialistas, e conduzidos pelo mais franco positivismo, ou tomados de conceitos espiritualistas e levados pelo mais sutil idealismo, poderíamos chegar às mesmas teorias criminológicas. Tomei, então, alguns apontamentos, e não poucas notas marginais deixei nos livros que li naqueles dias distantes. Meu trabalho mental, porém, não passou daí. Outros estudos e outras necessidades, primeiro acadêmicas, depois profissionais, distraíram-me desse curioso tema, embora não o esquecesse.
Anos depois, em 1905, pude, na Itália, falar incidentemente a Lombroso da curiosa coincidência de suas principais teorias penais com as dos espíritas. Ele me prometeu que redigiria, sobre esse assunto, um trabalho para o seu arquivo de psiquiatria, mas, a minha ausência da Itália, os vaivens da vida, e a morte do mestre da criminologia contemporânea, fizeram-me suspender, descuidar, olvidar quase aquele meu compromisso. Finalmente, quando professor da Faculdade de Direito da Universidade de Havana, fui designado, em 1911, para pronunciar o discurso regular com que anualmente se inaugura a Academia Teórico-Prática da Faculdade. Toquei, então, no tema, dando-lhe forma de discurso, e o li naquela sessão, mas a pressa com que foi preparado e meu natural desejo de retocar o trabalho, impediram sua publicação. Enfim, vê ele agora à luz, documentado pelas páginas dos livros originais de Allan Kardec, este tema, novo e virgem, como creio, de todo trato público com os estudiosos da filosofia do direito, aqui aparece, evocador dos meus longínquos dias de estudante, graças à generosa insistência do professor J. Gonzales Lanuza, o neófito decano da Faculdade Havanesa, e do professor A. S. Bustamante, o sábio catedrático da mesma faculdade, diretor da revista jurídica. A esses, a expressão do meu reconhecimento, e ao leitor o pedido de indulgência, de serenidade de julgamento, e de seriedade em sua intenção, visto que, nos dias em que vivemos, por estas terras de um recente passado colonial, nada mais frequente que a crítica desapiedada, que a condenação a priorística e a falta de atenção, quando se nos apresenta qualquer tema filosófico, o qual, direta ou indiretamente, nos traz o mais transcendental problema da vida e o da filosofia da morte. Fernando Ortiz. 1. Objeto deste estudo. Não sou espírita. Nem sou também dos que opinam como aquele biólogo ilustre, que declarava William James, ainda que as provas científicas da telepatia e dos demais fenômenos anímicos fossem concludentes e demonstrativas, os homens de ciência deveriam ficar de acordo para fazê-las desaparecer, pois que tais fenômenos transtornariam as leis da natureza, das quais não podem prescindir os sábios para continuar suas investigações. Não creio, pois, na intangibilidade dos dogmatismos, ainda quando lhes chamem científicos, por fortuna, porém, até hoje, a razão que me afastou de outros credos religiosos, os quais atemorizaram minha infância, impede-me de aderir ao dos espíritas, apesar da doçura de sua mística e do sugestivo progresso de sua concepção religiosa. Não admito, nem repelo, nem sequer discuto os princípios da filosofia espírita, nem mesmo analiso e critico os fenômenos supranormais que os espíritas chamam de medianímicos e que Richet chamou de metapsíquicos, pois prescindo deles em absoluto. Limito-me a recordar as ideias nas quais os espíritas, especialmente Allan Kardec, seu apóstolo, cristalizam suas crenças acerca da criminologia, que poderíamos chamar cósmica ou universal, e compará-las com outras cristalizações filosóficas de criminologia humana do nosso mundo. Apresso-me a esta negação rotunda, em começo a este trabalho, para que não se veja nele a obra de um sectário, nem a de um propagandista, nem a de um impugnador fanatizado, senão a tarefa serena e fria de quem trata de refletir objetivamente observações e conclusões de uma das filosofias religiosas modernas mais sugestivas e divulgadas, e obtidas pela análise, sob o ponto de vista da criminologia ou da filosofia penal. Penso que tal estudo não se fez até agora e que não será inútil conhecer a criminologia espírita. O estudo dos seus princípios não é mais do que um capítulo de outro estudo da filosofia criminal, mais amplo e mais frutífero, e, entretanto, virgem de qualquer arroteamento científico. Qual é o estudo da criminologia de Deus de que talvez tratemos algum dia? Ou seja, dos princípios criminais que a história das religiões vai descobrindo através da evolução de ideia religiosa, nos quais se refletem as crenças sobre o princípio do mal, o delito do homem, o castigo divino, as penas ultratumbas, o purgatório correcional,
o clássico inferno perpétuo e todos os sistemas teológicos com que, no transcurso das idades, se tem querido explicar o direito de castigar, que possuem os deuses, e o fim de suas penas e métodos penitenciários. E, sem dúvida, a criminologia teológica é uma rica mina de filões para o estudo da filosofia penal através dos séculos, tão fecunda, acaso, como o exame das instituições dos povos e dos códigos penais. Por outro lado, o estudo da criminologia do espiritismo, dessa crença que pretendem ser um novo avanço da evolução religiosa moderna, religião que se quis apresentar como racional e experimental, negadora do materialismo imperante, mas usufrutuária de toda a sua tecnologia, produziu em meu ânimo impressões inesperadas, que tentarei reproduzir. Não serão menos curiosas as que derivam da observação de que muitos dos princípios que parecem orientar a ciência criminal contemporânea, estavam compreendidos em livros anteriores da filosofia espírita, o positivismo criminal de nossos dias, que quase poderíamos chamar de materialismo penal, chega a afirmações básicas de teorias, perfeitamente explicáveis e mantidas também pelo antitético espiritualismo, pelo mais radical, acaso representado no estádio das ideias modernas, em parte ao menos, o espiritismo de Allan Kardec e de seus discípulos e continuadores. Os extremos se tocam, poderá dizer-se, e assim acontece em nosso estudo. Não merecerá, pois, a atenção do estudioso, essa curiosa convergência do materialismo científico e do espiritualismo idealista no campo da criminologia. E, se porventura demonstrada essa convergência, a filosofia não poderia descobrir coincidências mais transcendentais. Discutir o fundamento do castigo não é discutir o fundamento do bem e do mal, não é discutir a base angular de toda a filosofia. Seja como for, o aspecto criminal do espiritismo é suficientemente curioso para merecer um esforço. Outras considerações seriam impróprias deste lugar e por completo fora da finalidade modesta deste trabalho. 2. As bases ideológicas do espiritismo. A filosofia espírita parte da existência de um ser supremo, Deus, Criador de todas as coisas, e da existência imortal dos espíritos. O espiritismo se distingue, porém, de outros credos religiosos, porque vem a ser uma teoria evolucionista da alma, teoria certamente antiga, mas cuja reviviscência moderna se deve ao espiritismo e à teosofia. Com efeito, os espíritos são criados imperfeitos, e sua existência se desenvolve depois de uma série enorme de provas dolorosas que os despertam, que lhes fortalecem as faculdades e os elevam até as alturas da evolução psíquica, de maneira que, segundo os biólogos materialistas como Sergi, os seres que entram em seu campo de visualidade, da ameba aos grandes mamíferos, progridem, transformam-se e se fazem inteligentes pela dor que experimentam, na série imensa de provas, o que supõe o contato constante com o meio ambiente. O fim do espírito é progredir, ascender, elevar-se sempre e acercar-se de Deus. Na história natural dos espíritos não há regressões, pode haver paradas, situações de quietudes, nunca retrocesso. Para alcançar esse progresso, o espírito pode aproveitar todos os instantes, qualquer que seja o seu estado, mesmo o da erraticidade ou de materialização, fora dos mundos estelares, ou em um estado de encarnação, de trânsito em um mundo qualquer dos muitos que se supõe serem habitados. A vida do espírito pressupõe, portanto, uma série de avatares em um ou em vários mundos, segundo seu estado de adiantamento. Sua personalidade eterna percorre essas transmigrações, de forma tangível e material, com o caráter próprio, sofreado, ao mesmo tempo, o peso da matéria que está ligado ao perispírito e contra cuja inércia ética terá que lutar, vencendo-a. E aí está a prova, a dor que prepara a consciência é o acicate da experiência, propulsora do progresso. Essa metempsicose, dogma de várias religiões antigas, é tão longa, segundo os espíritas, que não só aproxima o espírito, por degraus infinitos, de Deus, sem jamais se confundir com ele, como, no extremo oposto, essa evolução começa, para os evolucionistas da alma, das formas mais rudimentares e primitivas do espírito,
Quase me atreveria a dizer, desde os espíritos infinitamente imperfeitos, desde os microespíritos, para seguir a escala ascendente, até as formas mais elevadas dos espíritos angélicos, os grandes espíritos, os macroespíritos, se assim lhes podemos chamar. Fazendo o caso omisso dos demais mundos que conhecemos, não seria um absurdo para a filosofia do espírito supor em nosso planeta duas escalas paralelas evolucionistas, a material e a espiritual, ambas perfeitas e constantemente entrosadas, através de seculares e milenárias genealogias das espécies e de suas transformações evolutivas. Se o biólogo fala, por exemplo, nos protozoários, no germe que se há de converter no Homo sapiens, não seria difícil sustentar, como admite o Espiritismo, que também em cada um dos protozoários, se encarna um espírito primitivo, seu progresso, humanamente incomensurável, há de convertê-lo em um ser superior, permanente e sapiente, em um espíritos humanos, como diriam o Linneu dos Espíritos. Aquilo, portanto, que chamamos vida humana, não é mais que uma de tantas épocas de estratificação, de prova, de encarnação, através das quais os espíritos vão apurando suas faculdades e acercando-se cada vez mais das perfeições absolutas. Por isto, o espírito, ao encarnar em um corpo humano, traz do além de suas vidas passadas, uma personalidade já plasmada com caracteres próprios, e este princípio ou lei, como queiram chamar-lhe, não deverá ser esquecido, porque servirá de base mais adiante, a curiosas deduções. Esse evolucionismo dos espíritos é tão fatal como o dos biólogos. Há que recorrer à escala evolutiva, degrau por degrau. Se os naturalistas dizem natura non facit saltum, os espíritas poderão dizer, analogamente, spiritus non facit saltum, o espírito há de subir, pausado rapidamente, segundo o seu esforço, porém grau a grau, até a superioridade dos anjos. Assim o expõe Allan Kardec, no parágrafo 271 do seu Livro dos Espíritos. 271. Estando o espírito na erraticidade, nas diversas condições em que poderá progredir, como o conseguiria se nascesse, por exemplo, entre canibais. Entre canibais não nascem espíritos já adiantados, mas os da natureza dos canibais, ou ainda inferiores. Sabemos que os nossos antropófagos não se acham no último degrau da escala espiritual e que há mundos onde o embrutecimento e a ferocidade não têm analogia na Terra. Os espíritos que aí se encarnam são inferiores, portanto, aos inferiores deste mundo. Nascer, pois, entre os nossos selvagens representa para eles um progresso, como seria para nossos antropófagos a profissão em que derramassem sangue. Não podem pôr as vistas mais alto pois sua inferioridade moral não lhes permite compreender maior progresso. O espírito avança gradativamente. Não lhe é dado transpor de salto a distância que vai da barbárie à civilização, e esta é uma das razões da necessidade da reencarnação, que, verdadeiramente, corresponde à justiça de Deus. De outro modo, que seria desses milhões de criaturas que morrem todos os dias na maior degradação, se não tivessem meios de alcançar a superioridade? Porque os privaria Deus dos favores concedidos aos outros homens. Com maior clareza se vê esse paralelismo nos seguintes parágrafos da Gênese de Allan Kardec. Da semelhança de formas exteriores que existe entre o corpo do homem e o do macaco, certos fisiologistas concluíram que o primeiro era uma transformação do segundo. Isto não é absolutamente impossível, sem que a dignidade humana tenha algo que perder. Corpos de monos poderiam ter servido de vestimenta aos primeiros espíritos humanos, que, necessariamente pouco avançados, vieram encarnar na Terra. Essas vestes eram mais próprias às suas necessidades e ao exercício de suas faculdades que o corpo de qualquer outro animal. Em vez de se preparar uma roupagem especial para o espírito, ele já encontraria feita. Pôde vestir-se, portanto, com a pele do macaco. Sem deixar de ser espírito humano, também o homem se reveste, por vezes, com a pele de certos animais, sem deixar de ser homem. Advirta-se que não se trata de uma hipótese admitida como princípio, mas apresentada, somente, para mostrar que a origem do corpo não prejudica o espírito,
que este é o principal e que a semelhança do corpo do homem com o do macaco não implica a paridade entre os dois espíritos. Admitindo essa hipótese, pode-se dizer que sob a influência e por efeito da atividade intelectual do seu novo habitante, e invólucro modificou-se, embelezado nos detalhes, sem alterar a forma geral do conjunto. Os corpos aperfeiçoados, ao procriar, se reproduziram nas mesmas condições, como acontece nas árvores enxertadas, deram nascimento à nova espécie, que foi, aos poucos, afastando-se do tipo primitivo, à medida que o espírito progredia. O espírito de macaco que não foi aniquilado continuou procriando corpos de macaco para seu uso, tal como o fruto da árvore silvestre que reproduz árvores silvestres, e o espírito humano tem procriado corpos de homens, variantes do molde primitivo onde se estabelecera. O tronco bifurcou-se, produziu um ramo e este ramo se transformou em tronco. Como não há transições bruscas na natureza, é provável que os primeiros homens que nasceram na Terra pouco se diferenciassem do macaco, na forma externa e, sem dúvida, também pouco quanto à inteligência. Existem ainda hoje selvagens que, pelo tamanho dos braços e pés, têm tão evidente andar e o porte do macaco, que só lhes falta o pelo para completar a semelhança. À medida, porém, que o espírito recupera a consciência de si mesmo, perde a memória do passado, sem perder as faculdades, as qualidades e as aptidões adquiridas anteriormente, aptidões que se achavam em estado latente, momentaneamente, e que, retomando sua atividade, vão ajudá-lo a fazer mais e melhor do que antes. Nele renasce o que adquiriu em trabalho anterior. A presente existência é novo ponto de partida, novo degrau a subir. Também aqui se manifesta a bondade do Criador, porque a lembrança de um passado, muitas vezes penoso ou humilhante, unido às amarguras de nova existência, poderia perturbá-lo e estorvá-lo. Ele só se lembra do que aprendeu, porque isto é que lhe é útil. Se, por vezes, conserva a vaga intuição dos acontecimentos passados, é como a lembrança de um sonho fugitivo. Trata-se, pois, de um homem novo, por mais antigo que seja seu espírito, caminha em novos carreiros, auxiliado pelo que adquiriu, o que o vulgo chama de disposições naturais. Quando torna a vida espiritual, o passado se lhe desenrola diante dos olhos e ele julga se empregou bem ou mal o tempo. Tomando a humanidade no grau ínfimo da escala intelectual, entre os mais atrasados selvagens, indagamos se este é o ponto de partida da alma humana. Segundo a opinião de alguns filósofos espiritualistas, o princípio inteligente, distinto do princípio material, individualiza-se e se elabora, passando pelos diversos graus da espiritualidade. É aí que a alma se ensaia para a vida e desenvolve suas primeiras faculdades pelo exercício. Seria, por assim dizer, seu tempo de incubação. Chegada ao ponto de desenvolvimento máximo, que tal estado permite, ela recebe as faculdades especiais, que constituem a alma humana. Haveria, assim, filiação espiritual como a filiação corporal. Este sistema, fundado na grande lei de unidade que preside a criação, é preciso convir, está conforme a bondade e a justiça do Criador, dá um fim, um destino aos animais, estes deixam de ser criaturas deserdadas, encontrando, no futuro que lhes é reservado, uma compensação aos seus sofrimentos. O que constitui a homem espiritual não é sua origem, senão os atributos especiais de que é dotado, a sua entrada na humanidade. Esses atributos o transformam e fazem dele um ser distinto, como é distinto o fruto saboroso da raiz amarga de que saiu. Por haver passado pela fieira da animalidade, o homem não deixaria de ser homem. Não seria animal, como o fruto não é a raiz, como o sábio não é o feto informe pelo qual começou sua vida no claustro materno. A verdadeira vida do animal como a do homem, não está em seu invólucro corpóreo, que não passa de uma veste, reside no princípio inteligente que precede e sobrevive ao corpo. Este princípio tem necessidade do corpo para desenvolver-se pelo trabalho sobre a matéria bruta. O corpo gasta-se e desfaz-se neste trabalho. O espírito, porém, não se gasta, pelo contrário, fica sempre mais robusto, mais lúcido, mais capaz. Que importa, pois, que o espírito mude,
com mais ou menos frequência, de envoltório. Não deixa por isto de ser espírito, como o homem não deixa de ser homem porque mude 100 vezes de roupa no ano. Nos seres inferiores da criação, onde não existe o sentido moral e em que a inteligência não substitui o instinto, a luta não pode ter outro móvel que não seja a satisfação das necessidades materiais. Uma das mais imperiosas é a da alimentação. Lutam unicamente para viver, para apanhar ou defender uma presa, porque não podem ser estimulados por móvel mais elevado. É nesse período da existência que o espírito se vai formando para os trabalhos da vida, alcançando, então, o grau de desenvolvimento necessário para sua transformação. Recebe de Deus novas faculdades, o livre-arbítrio e o sentido moral, a centelha divina, que, em uma palavra, dá novo rumo às suas ideias e o dota de novas proporções. As novas faculdades se desenvolvem gradualmente, visto que não há saltos na natureza. Há um período de transição em que o homem mal se diferencia do bruto nas primeiras idades, predomina o instinto animal e a luta gira em torno das necessidades materiais. Mais tarde equivalem-se o instinto e o sentido moral, e o homem luta, não já pelo sustento, mas para satisfazer a ambição, o orgulho, o desejo de domínio, e para isso é preciso destruir. À medida que predomina o sentido moral, vai se desenvolvendo a sensibilidade, a necessidade de destruir vai desaparecendo até extinguir-se e tornar-se odiosa. O homem nesse estado tem horror à violência e ao derramamento de sangue. A luta, entretanto, é sempre necessária para o progresso do espírito, porque, ainda chegado a esse ponto, que nos parece culminante, está muito longe da perfeição. Sua força de aplicação e atividade pode adquirir conhecimentos e experiência, e despojar-se dos últimos vestígios da animalidade. Mas, nesse grau de elevação, a luta, em vez de sangrenta e brutal, torna-se puramente espiritual. Luta contra as dificuldades e não contra seus semelhantes. Anos depois, Gabriel Delany, armado com o arsenal de dados que lhe ministraram os biologistas e naturalistas do século passado, dá maior precisão à teoria da evolução do espírito em relação com a evolução física, em seu muito interessante livro A Evolução Anímica, 1895, do qual extraio estes parágrafos sintéticos. Quer sob o ponto de vista do instinto, quer sob o da inteligência ou do sentimento, não existe outra diferença senão de grau entre a alma dos animais e a do homem. O mesmo princípio imortal anima todas as criaturas vivas. De começo, manifesta-se de modo elementar, nas ínfimas gradações da existência, pouco a pouco se vai aperfeiçoando na sua grande evolução. Desenvolve as qualidades que tinha em germen e as manifesta de forma mais ou menos análoga à nossa, à medida que se aproxima da humanidade. Não podemos conceber porque havia de criar Deus seres sensíveis ao sofrimento, sem lhes outorgar, ao mesmo tempo, a faculdade de se beneficiarem com os esforços que fazem por progredir. Se o princípio inteligente que os anima estivesse condenado a ocupar eternamente a mesma posição inferior, Deus não seria justo, favorecendo o homem às expensas das outras criaturas. Diz-nos, porém, a razão, que não é possível que tal suceda, e a observação demonstra que há identidade substancial entre a alma dos brutos e a nossa, que tudo se harmoniza e encadeia estreitamente no universo, desde o átomo ínfimo ao sol gigantesco perdido na noite do espaço, desde a monera até o espírito superior que paira nas regiões serenas da erraticidade. Se supusermos que a alma se individualiza lentamente por uma elaboração das formas inferiores da natureza até chegar gradativamente à humanidade, quem não se assombrará com a maravilhosa grandeza de semelhante ascensão? Através de milhares de formas inferiores, nos labirintos de uma ascensão não interrompida, mediante modalidades raras e sob a pressão dos instintos e a serviço de formas inverossímeis, a cega psique se dirige para a luz, para a consciência esclarecida, para a liberdade. Os inúmeros avatares, em milhares de organismos diferentes devem dotar a alma de todas as forças que lhe hão de servir mais tarde, tem por objeto desenvolver o envoltório fluídico, fixar nele as leis cada vez mais complicadas que regem as formas vivas, e criar-lhes um tesouro por meio do qual chegará, com o tempo,
a manipular a matéria de modo inconsciente, para que o espírito possa prosseguir sem o óbice dos liames terrestres. 3. As leis da evolução anímica. Assim como a evolução dos seres orgânicos deste mundo se determina, segundo os biologistas, pela ação complexa de uma multidão de leis, desde as elementares físicas da gravidade e da inércia dos corpos, por exemplo, até as pouco definidas da hereditariedade e do atavismo, também a evolução espírita se desenvolve, mercê de leis de diferentes índoles, que às vezes são fixadas com segurança dogmática, e que outras vezes se tornam confusas, porém não menos necessárias dentro de tal sistema filosófico. Assim, Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, define as leis da adoração, do progresso, da liberdade etc., nem mais nem menos como fazem certos dogmáticos da sociologia. Pelo que interessa ao nosso estudo, digamos que os espíritas admitem entre as leis da evolução dos espíritos, como fundamental, a que chamam lei divina ou natural, que outra coisa não é senão direito natural aplicado a toda a vida cósmica e também, como é lógico deduzir, a vida dos homens. Esta lei natural é eterna e imutável, e Kardec a define dizendo que é a lei de Deus. Apesar disso, porém, não é fácil compreendê-la e explicá-la, e, sobretudo, apesar de seu conceito absoluto como um dogma, tão absoluto como foi o direito natural para certos filósofos juristas, essa lei divina ou natural, eterna e imutável, de que falam os espíritas, se nos apresenta tão relativa e movediça na experiência das sociedades humanas e nas concepções teóricas de aplicações terrenas, como relativo, instável e pouco seguro se mostrou o famoso direito natural. Saiba-se, entretanto, que os espíritas o confessam claramente, e o que é mais, harmonizam o absoluto da lei com a relatividade de sua aparência neste mundo. Escreve Allan Kardec. 617. É dado ao homem aprofundar as leis morais. Sim, porém não lhe basta uma só existência. Que são, com efeito, alguns anos para a aquisição de tudo o que constitui o ser perfeito, embora se tenha em conta a distância que separa o selvagem do homem civilizado. Para isto seria insuficiente a mais longa existência possível, e com mais forte razão o será quando curta, como sucede em grande número de casos. E não somente o Espiritismo deriva essa relatividade de nossos conhecimentos e faculdades, como a explica com critério evolucionista comparável ao mais rigoroso evolucionismo sociológico de nossos dias, dizendo: 618. As leis diversas são as mesmas para todos os mundos. Diz a razão que devem ser próprias à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que os habitam. Dentro, ainda, desta relatividade, existe uma lei de Deus, e o progresso se alcança por seu cumprimento. No aceitá-la está o bem, no negá-la está o mal. O bem traz consigo o melhoramento do ser, a aquisição de mais poderosas faculdades, uma atividade de raio mais amplo, um avanço na senda que conduz à felicidade angélica, que se aproxima de Deus. Ao contrário, o mal acarreta a paralisação desse movimento ascensional, o embotamento das forças do espírito, até que este, pela dor, adquira consciência de seu erro e triunfe em novas provas, vença o obstáculo e renove sua marcha infinita. Há, portanto, uma sanção à infração da lei natural. Claro está, porém, que os conceitos do bem e do mal serão relativos, do ponto de vista de nosso planeta, pela relatividade de nossos conhecimentos e pela relativa imperfeição de nossa consciência. Nessa está escrita a lei de Deus, ou seja a definição do bem. De qualquer modo ambos os conceitos se impõem, o bem e o mal, o que a consciência aprova e o que lhe repugna. Dir-se-á, porém, sendo a consciência individual a definidora do bem e do mal, dependendo do adiantamento ou atraso das faculdades do espírito e havendo espíritos de diversos graus, o bem e o mal poderão ser os mesmos para todos os homens? Poderão ter para todos eles o mesmo valor ético? 636. São absolutos, para todos os homens, o bem e o mal? Responde Kardec. A lei de Deus é a mesma para todos, porém,
O mal depende principalmente da vontade que se tenha de praticá-lo. O bem é sempre o bem e o mal sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. Diferença só há quanto ao grau da responsabilidade. E acrescenta, como exemplo. 637. Será culpado o selvagem que, cedendo ao seu instinto, se nutre de carne humana. Eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, tanto mais culpado é o homem, quanto melhor sabe o que faz. As circunstâncias dão relativa gravidade ao bem e ao mal. Muitas vezes comete o homem faltas que, nem por serem consequência da posição em que a sociedade o colocou, se tornam menos repreensíveis. Mas, a sua responsabilidade é proporcionada aos meios de que ele dispõe para compreender o bem e o mal. Assim, mais culpado é, aos olhos de Deus, o homem instruído que pratica uma simples injustiça, do que o selvagem ignorante que se entrega aos seus instintos. 4. O delito. Que será, portanto, o delito para os espíritas? Se queremos definir um delito absoluto, por assim dizer, situando-nos em um ponto de vista que abarque a totalidade da vida dos espíritos, o delito será a violação da lei de Deus. Confessemos, porém, que não fizemos uma definição, mas uma substituição de palavras. Mas, se restringirmos o conceito ao campo visual da humanidade a que pertencemos, tendo em consideração a relatividade de conceitos, em tal caso, para o Espiritismo, e tendo ainda em vista o sentido evolucionista dessa doutrina, poderá então definir-se o delito humano, segundo os espíritas, como definia elegantemente o Dr. M.C.P. Peirce, que não era espírita, ao que eu saiba. Assim dizia, no relatório que enviou aos 5 graus Celsius ao Congresso Internacional de Antropologia Criminal de Amsterdão, o delito é a lesão social produzida pelo estado egoístico da psique humana, leia-se espírito, na qual a evolução altruística não está suficientemente avançada para dominar as tendências egoísticas dentro do limite que exige determinado estado social. De modo que, fora de um delito absoluto, mera abstração dogmática, o delito para os espíritas é um conceito relativo que pode concretizar-se unicamente quando se relaciona com esse limite exigido por determinado estado social. Nem outra coisa quis dizer a criminologia científica, desde o famoso antigo princípio nullum crimen sine lege, que resiste vitorioso a toda tentativa de definição do delito como conceito absoluto per se, ou como conceito de fenômeno natural, segundo pretendeu Garofalo. O delito, portanto, não é mais do que um fenômeno de atraso na evolução espírita, em relação com um ambiente mais adiantado, de onde deduzem os espíritas como sociólogos atuais, que um delito em determinado ambiente, em tal mundo ou em tal país, deixa de sê-lo em outro. E para que se veja até onde chega o espiritismo em seu critério evolucionista e relativo do delito, leia-se em Allan Kardec que se refere a uma das formas mais selvagens da maldade. 670. Poderiam ter sido agradáveis a Deus os sacrifícios humanos praticados com intenção piedosa? Não. Nunca. Deus, porém, julga pela intenção. Sendo ignorantes, os homens poderiam crer que praticassem ato louvável, imolando seus semelhantes. Nesses casos, Deus atentava mais na ideia do que no fato. Melhorando, os homens deviam reconhecer seu erro e reprovar esses sacrifícios, que as inteligências esclarecidas não poderiam aceitar. Confessemos, pois, que o Espiritismo, nesse conceito do delito, se aparta dos dogmatismos das religiões, absolutos e fechados, que não admitem essa relatividade na ideia do pecado e do delito, e que se aproxima das conclusões científicas da razão. 5. Determinismo e livre-arbítrio. Para os positivistas, o criminoso, como todo homem, é um ser cujos atos são determinados por complexíssimos fatores, que o impulsionam, fatal e cegamente, para tal ou qual direção. Para os chamados clássicos, o criminoso e o homem têm o seu controle próprio e absoluto, a liberdade de fazer o bem ou o mal conforme queira. Deterministas e livre-arbitristas se acometem com ardor para o império de seu princípio cardeal na ciência criminal. Esta questão carece,
entretanto, de importância fundamental no campo da criminologia, visto que se torna desnecessária quando se trata de expor o direito de castigar. Com efeito, uma parte dos livres arbitristas, os clássicos da filosofia penal, Carrara, por exemplo, partindo apenas do princípio do livre-arbítrio, viam-se forçados a admitir restrições de fato a essa absoluta liberdade, quando tratara do grau na força do delito. O delinquente vê cerceado seu livre-arbítrio, em relação à idade, inteligência, loucura, idiotez, embriaguez e uma porção de causas que lhe alteram o equilíbrio absoluto, para discernir absolutamente entre o bem e o mal, de sorte que, por vezes, concebe como bom o delito, e ainda sabendo mal, é arrastado para ele muito a seu pesar. De modo que, por absoluto que seja o princípio, difícil seria distinguir os diversos graus na ação criminosa, por existir nos indivíduos vários motivos ou circunstâncias que alteram a suposta liberdade absoluta. Onde está, pois, esse livre-arbítrio absoluto, que alguns querem conceber e pelo qual o homem pode resistir, só, impassível e vitorioso, a uma catarata de solicitações externas? De outra parte, porém, observa-se que os deterministas, por mais radicais que sejam, ainda quando analisem e expliquem a imensa complexidade de fatores que influem nas determinações do homem, terão sempre de admitir que entre esses inúmeros fatores codeterminantes estão os fatores íntimos da individualidade psicológica do ser, que reúnem sua força de todos os demais fatores, para determinar o ato humano. De onde resulta que ante iguais fatores externos, o homem se determinará de maneira distinta, segundo o coeficiente que a soma de energias tragam os fatores intrínsecos do seu ser, do seu eu. Onde está, pois, perguntam, esse determinismo absoluto, que alguns querem impor, e pelo qual o ser humano é um grão de areia, joguete da marulhada, sem personalidade, sem individualidade, sem caráter? E muito bem se argumenta, como Ferri, contestando a Van Calcker, e, defendendo o determinismo absoluto, ao dizer que essa individualidade, esse caráter, esse eu não passa do reconhecimento implícito do determinismo fundamental da originária constituição orgânica e psíquica, temperamento e caráter, de todo indivíduo, determinismo que o homem tem em comum com todos os seres vivos. Se esse caráter, porém, e esse eu é fruto de um determinismo na originária constituição orgânica e psíquica, convenhamos que não menos certo é que esse determinismo criador de uma constituição individual, desde seu início, teve que atuar sobre algo, sobre uma célula protoplásmica cheia de vida, esse algo com vida, que em seu começo significa muito pouco na causalidade dos fenômenos naturais que o interessavam, foi evolvendo, adquirindo faculdades e forças para depois de um transcurso de idades incalculáveis, chegar a ser homem. Este ser é grandemente influenciável em todos os momentos da vida, chegou, porém, por sua vez, a ter um caráter formado pelo poderoso núcleo de energias acumuláveis em seu ser, que lhe permitem raciocinar, às vezes, até com consciência, contra solicitações do ambiente externo e de seu próprio organismo, o que em idades anteriores, para estados e seres menos evoluídos, seriam fatais em absoluto. Pois bem, nessa maior acumulação de faculdades e nessa maior concentração de forças determinantes conscientes que se chama homem, parece-me estar em posição o conceito que muitos tomam por liberdade moral. Isso vem a ser, a meu juízo, o conceito espírito da liberdade moral do homem. Esse conceito é relativo, porque, por muitas que sejam as energias concentradas no mesmo núcleo humano, chame-se espírito, grandes são as energias que o rodeiam. O conceito, porém, se afasta um pouco de um determinismo absoluto, que alguns julgam como abstração metafísica negadora da individualidade do ser, como de um livre-arbítrio, que equivale à metafísica concepção de uma divindade. Neste terreno, repito, parece poder-se encontrar o espiritismo. Para este, o livre-arbítrio é uma faculdade que o espírito vai adquirindo à mercê de uma grande evolução. E à medida que vai despertando e saindo do primitivismo e das encarnações grosseiras e pré-humanas. Porque, porém, o espírito progride nessas primitivas e vastas idades,
quando não demonstra livre-arbítrio, nem consciência do seu ser e do seu progresso. Pela experiência que adquire, realizando atos que são prejudiciais e atos que lhe trazem felicidade. E assim, pouco a pouco, o espírito vai percebendo a vida, adquirindo ciência e consciência.